capítulo 12, versículo 1 em diante. Esse é o segundo livro da Bíblia. Páscoa significa a nossa libertação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Mas não podemos falar sobre ceia, sobre Páscoa judaica, sem nos reportarmos, sem recorrer ao livro de Êxodo, capítulo 12. Aí os irmãos vão entender que um capítulo longo, irmãos, ele vai, na verdade, até o verso 51, mas para ganharmos tempo, nós vamos ver até o versículo 15. Então, o livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 até o 15. Muitos irmãos encontram-se viajando ainda, chegando de viagem. Alguns não vieram porque vão viajar daqui a pouquinho, as irmãs também lá para a área. Algumas irmãs que estão aí, acho que eles vão por volta de 10 horas. Alguns irmãs vão sair das 8h30, para Caldas Novas. Deus abençoe as irmãs lá, em nome de Jesus. Que vão em paz, voltem em paz. Irmãos, encontraram o Êxodo capítulo 12? Diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e a verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo o primogênito, ou seja, o primeiro filho, na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações e celebrareis o estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Deus, em nome de Jesus Cristo, lemos a tua palavra, pedimos que ela seja aplicada de forma dinâmica, de forma ativa em nossas vidas. Possamos, a Deus, sair daqui com o entendimento da nossa libertação em Cristo Jesus. Possamos participar da mesa, da ceia do Senhor com bastante alegria. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Nós sempre, por favor. Irmãos, esse texto aqui ele é magnífico. Ele tem várias aplicações, vários desdobramentos. Ele tem... daria para fazermos aqui uma mensagem. Poderíamos falar semanas aqui sem parar e sem repetir nada. Vamos ver aqui algumas coisas que nós precisamos estar falando. Interessante que essa instituição da Páscoa, ela lembra muito a volta de Jesus.
Porque naquela mesma noite, para os egípcios, foi uma noite de aflição, de morte. Mas para os hebreus, foi uma noite de libertação. A volta de Cristo vai ser da mesma forma. Para muitos vai ser uma volta de muita aflição, de muita luta. Quando os céus se rasgarem e Jesus vier com seu séquito, tocando a trombeta, alguns ficarão apavorados, porque não estarão preparados. Mas para nós que conhecemos o Senhor, nós estaremos subindo com Ele nas nuvens. Nós chamamos esse evento de arrebatamento. Então, para uns vai ser juízo, para outros, a salvação. A diferença entre o juízo, o livramento, a morte, a vida, a condenação e a salvação foi o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. De igual forma hoje, para aqueles que ficarem e para aqueles que partirem, com Cristo a diferença vai ser o sangue de Cristo vertido ali na cruz por nós. Israel estava debaixo do chicote do carrasco. Não apenas as costas estavam debaixo do chicote, mas os pés estavam atolados nos barros, fazendo tijolos. As mãos estavam todas calejadas de tanto cortar palha para fazer tijolos para o Egito. Comiam como escravo, dormiam como escravo. E isso durou 430 anos, uma escravidão amarga. Então Deus ouve o clamor desse povo. Deus ouve o clamor e envia uma pessoa chamada Moisés. E Moisés deu uma palavra contundente para o faraó, dizendo: deixe o meu povo ir para me adorar. Meu povo tem que ser livre para me adorar. Só que o coração do faraó se endureceu. E Deus começa então a enviar 10 pragas. A moça não tem mesmo lia sobre esse texto e perguntou qual que era pior, porque não dá nem para saber qual que é pior. Para mim a pior é de pedrada, que Deus deu umas pedradas lá de cima. Deus é bom de pontaria, imagina umas pedras de 40 quilos caindo. Pedrada para tudo quanto é lado, é piolho, é ramo, gafanhoto. Só que essa que nós vemos aqui, o golpe final, cada um dessas aqui tinha uma intenção de humilhar uma divindade do Egito, com a água transformando em sangue. Humilhava o grande crocodilo do Nilo, que eles adoravam, o grande Nilo, que já era uma divindade também. Quando a luz é transformada em trevas, eles estão humilhando aqui um Deus, uma divindade chamada Ra, e assim por diante, Baal, Zefon e muitos outros. Mas o último aqui é uma sentença de juízo contra o próprio faraó, que se dizia ser Deus. Ele, como Deus, que ele declarava, não pode fazer nada pelos seus filhos. Então essa foi a 10ª praga, o golpe final, a matança dos primogênitos. E a Páscoa, irmãos, foi o dia de independência de Israel. A noite de terror dos egípcios foi a libertação do povo de Deus. O povo saiu para ser livre. Então trouxe unidade para Israel, salvação para os seus filhos, libertação do cativeiro, almas livres agora para cumprirem aquilo que foram chamados, adorar o Senhor. Então qual é a mensagem da Páscoa? O que a Páscoa tem a ver conosco? Temos nós a obrigação de celebrarmos a Páscoa? O apóstolo Paulo, resumindo tudo isso, ele vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa significa libertação, passagem, e Cristo é a nossa libertação, a nossa passagem do mundo de trevas para o mundo de luz. Então eu quero aqui traçar alguns paralelos, alguns pontos que precisamos meditar. Primeiro deles, irmãos, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Um novo começo. Eles eram escravos. Agora eles são livres. Deixam de ser escravos e abraçam a liberdade agora em Deus. Quando diz que Cristo é a nossa Páscoa, isso quer dizer também que nós estamos livres agora para abraçar o nosso Deus. O mundo pensa que uma pessoa se converte a Cristo e ela perde a sua vida. Mas, na verdade, quando nós nos convertemos a Cristo, nossa conversão diz respeito, irmãos, ao fim da escravidão. Nós não somos mais escravos. Quando nós nos convertemos ao senhorio de Cristo, nós começamos agora uma nova vida em liberdade dele. A nossa escravidão, que éramos dominados pelo pecado,
pelo chicote do diabo, acaba naquele momento que nós reconhecemos que Cristo verteu seu sangue em dor ali no Calvário e somos livres. Ser cristão, irmãos, é deixar o Egito, começar a caminhar como ser livre, rumo a Canaã celestial. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite, nos aproximando do caráter de Cristo com a convicção no nosso coração, que hoje estamos mais próximos de atingir a Canaã celestial, porque Cristo nos libertou e verdadeiramente somos livres. Amém, glória a Deus. Páscoa também, irmãos, revela em segundo lugar o projeto de Deus na redenção da família. Irmãos, família está no projeto de Deus. Olha que interessante. Deus constituiu duas instituições, família e igreja. Então, família está no propósito eterno de Deus. Por isso, irmãos, que essa esculhambação que está aí agora na mídia, de homossexualismo, lesbianismo, isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Amamos quem tem a prática da homossexualidade, mas abominamos a homossexualidade. Porque a própria Bíblia diz que os tímidos, os sodomitas, aqueles que se deitam homem com homem, não herdarão o reino dos céus. É a Bíblia que diz, sou eu não. Não sou homofóbico, mas eu tenho a liberdade de dizer que o homossexualismo é contrário ao princípio natural de Deus. É totalmente contra a vontade de Deus. Apoiou-se agora, não sei se é lei já, mas agora se um rapazinho sentir que ele é mocinha, ele pode entrar no banheiro de menina. E se a menininha achar que ela é o Joãozinho, ela pode entrar no banheiro de menininho, nas escolas, porque a pessoa tem que ser livre. A igreja, irmãos, é chamada de protestante porque ela protesta contra o pecado. E sob pena de morte, nós vamos continuar dizendo que isso é pecado. Jesus transforma o homossexual, transforma a prostituta, ele transforma. Deus não criou Adão Ivo, ele criou Adão e Eva. Isso é totalmente contrário à vontade de Deus. Ele criou família. E por isso que fala aqui que a família precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. A família toda precisava se alimentar do Cordeiro. A família toda precisava ter compromisso com a palavra de Deus. E uma família que tem compromisso com a palavra de Deus, ela sabe que o homossexualismo não provém da parte de Deus. A salvação da família, irmãos, exigia diligência dos pais. Imagine quando Deus anunciou aquilo lá. O anjo iria passar e trazer mortandade. Eu tenho certeza que nenhum pai descansou enquanto não observou que todos os filhos estavam dentro da casa, e dentro da casa e fora da casa havia sangue nos umbrais. Nenhum pai descansou enquanto não viu todos os filhos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Isso traz uma responsabilidade para nós pais, de ministrarmos sobre a vida dos nossos filhos, de abençoarmos a vida dos nossos filhos, de virmos para a escola bíblica dominical, porque senão nossos filhos não virão no futuro, porque não nos verão aqui na igreja. Temos uma grande responsabilidade. A salvação também, irmãos, exigia confiança plena na palavra de Deus. Deus falou assim: passa o sangue nos umbrais. Imagine, irmão, um camarada que acabou de pintar a casa lá, com souvenir, toque de seda. Ah, não passa sangue não. Vai cair a pintura toda. Mas tinha que ser do jeito que Deus pediu. Algum poderia falar assim: ah, não, acabei de amassar a casa, passei uma textura tão bonita, vou passar para o lado de dentro. Não, tinha que ser no umbral, tinha que ser do lado de fora. Todos que olhassem deveriam ver que naquela casa o sangue do Cordeiro estava sobre ela. Sabe o que isso quer dizer para nós? Todas as pessoas que olharem para nós têm que perceber que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Imagine se o pai dissesse: ah, não vou acreditar nisso não. A salvação dos filhos exige, irmãos, diligência. Precisamos, irmãos, ministrar sobre a vida dos nossos filhos. Observar, irmãos, o que nossos filhos andam olhando na internet. Que tipo de desenho eles andam assistindo?
Parece bom, irmão, mas lá em casa nós baixamos um decreto lá, é proibido assistir carrossel. Esse dia eu estava vendo lá, preparando o estudo, meus 2 filhos assistindo carrossel. Aí tem um rapazinho lá que escurinho, irmãos, Cirilo. Ele gosta da menininha lourinha, tal de Maria Joaquina. A menina é um capeta. A menina desdenha, a menina é preconceituosa. Aí tem um gordinho que se chama de burro, acho que é Jaime ou Jaime. Tem assim. Eu fiquei observando aquele negócio, isso está errado. Né? Só estou vendo preconceito. Só estou vendo um chamar o outro de burro. Teve um lá, irmãos, que colocou um tanto de taxinha assim para o pessoal sentar. Eu falei, o que é isso? O que meus filhos estão aprendendo com isso aqui? Baixamos o decreto lá, irmão, eles não veem mais isso. É minha responsabilidade como pai ensinar o caminho correto. É minha responsabilidade. Talvez vão lá, pastor, mas carrossel é um negócio tão sem problema. Irmãos, ninguém tropeça em pedra grande, não. Nós tropeçamos em coisas pequenas. São as coisas pequenas que nos destroem. Cantares 2,15 fala assim: apanhe as raposas e as raposinas. É cheio de raposinha, irmãos. É aquela filosofia do não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver com Jesus, no caso de Coelho. Os pais devem trabalhar com diligência para a salvação dos seus filhos. Terceiro lugar, irmãos, o cordeiro da Páscoa é um cordeiro divinamente apontado. Um diálogo muito interessante entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lá em Gênesis 26, Deus orienta Abraão a subir num monte chamado Moriá, para oferecer Isaac como sacrifício. E Abraão sobe e fala assim: aguarda que eu e o menino desceremos. Ele usa o plural, crendo que se ele matasse a criança, Deus a ressuscitaria. Ele coloca o filho sobre o altar, coloca a lenha, pega o cutelo e o menino pergunta: pai, nós temos o altar, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas onde está o cordeiro? O que é que o pai responde, Abraão? O Senhor proverá. E passam-se cerca de 4.000 anos. E João Batista, lá em João, responde isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, Isaac pergunta: onde está o Cordeiro? E João Batista responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 13 vai dizer que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, nós nem existíamos ainda. O mundo nem havia sido formado. O universo era um balão de gás. Não havia ainda sido organizado. O Cordeiro já havia sido morto. Jesus já havia declarado que ele morreria naquela cruz por mim e por você. Então a morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo não foi a prevalência dos judeus. A morte de Cristo estava na agenda de Deus. Ele decidiu morrer por mim e por você, para que nessa noite estivéssemos livres da escravidão do Egito. O cordeiro da Páscoa também, irmãos, tinha que ser um cordeiro sem defeito. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. A Bíblia vai dizer que ele cresceu em graça e conhecimento. Ele foi tentado em tudo, sexualmente, em dinheiro. O próprio diabo o tentou. Se tu és o Filho de Deus, próximo agora que eu vou te dar todo esse reino. E Jesus disse: está escrito, apenas ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus respondeu através da palavra. Foi tentado em tudo, contudo sem pecado. Vamos ver, existem homens grandes na história. Falamos aqui na sexta-feira. Alexandre Magno, filho de Filipe II, grande rei, que foi, logo após o período Medo-Persa, que
trouxe a helenização, ele era tão grande que ele era conhecido como Alexandre o Grande. Calígula era conhecido como Grande. Napoleão Bonaparte era conhecido como Napoleão o Grande. Charles era conhecido como Charles o Grande. Mas Jesus, ele é o único. Ele é o único, ele não é grande, ele é o único. Por isso que nós cantamos aqui ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Jesus, ele é o único. Por isso o Cordeiro tem que ser sem defeito. Existem muitas pessoas grandes em seus feitos, mas Jesus é o único que morreu por mim, por você. Em quinto lugar, irmãos, o livramento da morte também depende da morte do Cordeiro. Quando a Páscoa foi instituída, Deus ordenou a Moisés que cada família se reunisse para matar o Cordeiro e aspergir as ombreiras da porta com sangue. O anjo do Senhor passaria naquela noite, e vendo a marca do sangue nas ombreiras da porta, ele passaria direto. Então todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, exceto aqueles que estavam debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro. Bom, você já imaginou quantos anjos da morte passam perto de você, tentando levar a sua vida? Mas ele vê a marca do sangue do Cordeiro em sua vida, passar direto. Só princípio de afogamento eu tive 3. Atropelamento, quase atropelamento. Quantas vezes, irmãos, o anjo da morte passou perto de mim e de você? Assaltos, emboscadas. Quantas vezes o anjo da morte passou perto de mim e de você? Só que sobre nós estava aquela marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, e ele teve que respeitar. Quantas vezes a sua vida quase foi ceifada? Quantos livramentos que eu e você nem sabemos que ele nos deu? E sabe por que nós não fomos embora? Porque o sangue do Cordeiro estava sobre nossas vidas. Não foi a vida do Cordeiro, mas foi a morte que trouxe livramento para os israelitas. Assim também, irmão, nós somos libertos da morte pela morte de Cristo. Ele morreu a nossa morte. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. E quando ele morre e grita tetelestai, está consumado, ele completa a sua obra de uma vez por todas. Aleluia! E aqui, irmão, sem querer desmerecer ninguém, mas é por isso que quando uma pessoa vai a uma missa, a missa significa que Jesus está morrendo novamente e ressuscitando novamente. Eu aprendi isso no catecismo. É por isso que não dá para compreender o Espiritismo, que diz que nós precisamos de sucessivas reencarnações. Allan Kardec vai até dizer que ele é a 30ª reencarnação de Jesus. Então, se Jesus precisou de reencarnar 30 vezes, eu estou lascado, não tem esperança nenhuma para mim, não. É por isso que quando ele grita, tetelestai, está consumado, ele me deixa nu. Ele está mostrando assim para mim, não tem nada que você possa fazer para comprar essa salvação. Eu paguei o preço completo, não deixei nada para você pagar. Irmão, se a salvação fosse uma escada, nenhum de nós aqui conseguiríamos subir um degrau. A Bíblia vai dizer em Efésios que nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Eu já fiz inúmeros cultos fúnebres, já enterrei, irmão, já plantei um bocado de gente, e nunca vi ninguém levantar e falar, nossa, que café cheiroso. Eu ia ser o primeiro a correr, não ia ficar ninguém. Então quem está morto não tem nenhuma vontade. A Bíblia diz que estávamos mortos e Jesus vem e nos vivifica, estende as suas mãos e nos coloca de pé. Por isso nós somos livres e libertos através da morte do Cordeiro de Deus. Em sexto lugar, irmãos,
O livramento da morte depende de estar debaixo do abrigo do sangue. A libertação da morte, irmãos, dependeu não apenas da morte do Cordeiro, mas também do seu sangue aspergido nas ombreiras das portas. Precisamos, irmãos, estar debaixo do sangue de Cristo para sermos salvos. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, conforme o escritor diz aos Hebreus. Não é o sangue de um cordeiro que pode purificar o pecado, mas apenas o sangue do cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo, que pode nos remir. Por isso, irmãos, eu gostaria muito que isso fosse uma verdade. Algumas pessoas que dizem assim, todo mundo é filho de Deus, eu gostaria que isso fosse uma verdade. Mas não é verdade. Todos nós somos criaturas. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que filhos são aqueles que aceitaram esse sacrifício do Cordeiro. A Bíblia vai dizer lá, mas todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Irmãos, e quando eu digo que aceitar Jesus, irmão, não é só levantar a mão e vir aqui à frente, não, irmãos. Isso é parte, isso é um processo, isso é um ato externo. Mas quando nós falamos de aceitar Cristo, é render-se ao senhorio dele. Há muitas pessoas que se convertem ao céu. Quer ir para o céu? Tem muitas pessoas que se convertem a não ir para o inferno. Eu vou converter porque não quero ir para o inferno. Tem muitas pessoas que se convertem a uma vida próspera, para aceitar Jesus, porque ele quer no meu lugar, escolheu um bem. Mas quando nós falamos, irmãos, de aceitar Cristo, é aceitá-lo como Senhor absoluto da nossa existência. É deixar que Ele manda. Aceitar Jesus é deixar Ele mandar. É deixar Ele mandar na nossa vida. É deixar, irmãos, Ele nos guiar. É deixar, irmãos, Ele tocar o barco. Isso é aceitar Cristo. Aceitar Cristo, irmão, não é se converter a Ele por causa de uma enfermidade, por causa de um problema. Isso pode até ser resolvido por Ele. Mas aceitar Cristo, irmãos, é render-se de espírito, alma, corpo, de intelecto, de alma, de todo o nosso ser a Ele, dizer: Jesus, a partir de hoje, é o Senhor que ordena a minha vida. Sétimo lugar, irmãos, os que foram libertos pelo sangue precisam se alimentar do Cordeiro. Aqueles que foram salvos pelo sangue alimentam do Cordeiro. Olha o que Moisés vai ordenar: reúna toda a família. Se a família for pequena demais, chama a família vizinha, mata um cordeiro só e todo mundo come. Tem que alimentar do Cordeiro. Aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo precisam se alimentar de Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Irmãos, pão é uma coisa tão comum, tem na casa de todo mundo. Na casa da maioria aqui, irmão, deve ter um pão assim dormido, uns 3 dias já cochilando. Até um pão assim de forma, um pão integral, tem pão de tudo é jeito, rosca, pão de moca, pão de tudo é jeito. Você está falando de uma coisa comum que está na mesa, nós comemos pão todo dia. Por isso, irmão, nós precisamos alimentar de Cristo todos os dias. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o alimento para a nossa alma. Ele é a água viva. Por isso que ele disse: aquele que comer de mim nunca mais voltará a ter fome. Ele não está falando de uma fome física, mas ele está dizendo aqui o seguinte, irmãos, que aquele que me encontrou e o tem como alimento, ele não precisa mais ficar correndo atrás de religião, ele não precisa mais molhar o cruzeiro, ele não precisa mais subir escadaria de joelho, ele não precisa mais pagar promessa, porque Jesus fez a obra completa. Nunca mais nós temos fome, nunca mais tem sede, muito pelo contrário, no nosso interior flui um rio de água viva. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o seu sangue. Devemos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Pão e vinho, irmãos, ele não se transforma, não se transubstancia na ceia. Porque há algumas pessoas que entendem que o pão, o suco de uva que nós usamos, ele se torna o corpo e o sangue de Cristo. Ele é um memorial, ele é um símbolo. Por isso, irmãos, nós precisamos estar participando da ceia do Senhor. Cristo está presente na ceia espiritualmente, e dele nos alimentamos espiritualmente. É um memorial, é um símbolo que Cristo está na mesa conosco.
Que coisa bacana, irmão, estar na mesa com Cristo. Estar sentado à mesa com Jesus. Existe convidado, irmãos, mais ilustre do que esse? Jesus está aqui sentado na mesa, irmão. Glória! Oh, glória! O interessante é que a mesa daquela época não era uma mesa comprida, assim, onde um tinha que ficar fazendo assim para ver o outro, era uma mesa em forma de U, onde entrava um escravo para servir todo mundo, e todo mundo poderia olhar frente a frente, olho no olho. Isso significa proximidade. Mas nessa noite Jesus está na mesa aqui conosco. Jesus está aqui presente, irmãos. Isso não é uma frase de efeito. Ele está aqui nessa noite, sentado na mesa conosco, ouvindo o nosso clamor, atendendo as nossas petições, nos ajudando a carregar a cruz, salvando o coração de muitos. Ele está aqui nessa noite com as mãos estendidas. Ele está aqui nessa noite dizendo: eu conquistei a sua salvação ali na cruz do Calvário. Oitavo lugar, irmãos, os que celebram a Páscoa do Senhor precisam lançar fora todo o fermento da maldade. Fermento na Bíblia tem uma simbologia de pecado. Irmãos, isso é até difícil a gente estar definindo o que é pecado. Fazer uma listinha do que é pecado. No Antigo Testamento, o pecado estava relacionado ao que a pessoa fazia. Exemplo, adultério no Antigo Testamento era uma relação extraconjugal. Praticar sexo fora do casamento. Uma pessoa casada. Isso era adultério. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que se olhar para uma pessoa com uma intenção impura, já adulterou. Eu não esqueço o dia que eu estava chegando aqui na igreja, aí tinha uns irmãos ali fora, aí passou uma jovem, a gente não sabe se ela estava de cinto ou de saia. Não dá para ver se era de cinto ou uma saia. E eu estava chegando. E tinha um irmão assim: que santa mulher, que criatura de Deus. Eu estava atrás dele assim, olhando. Quando ele me viu, ele levantou a mão assim e começou a glorificar a Deus. E quase que falou em línguas. Se eu desse uma olhada assim mais forte, mas ele entregava até revelação naquela hora. Isso é adultério no Novo Testamento, olhar com intenção impura. No Antigo Testamento, morte era morte clinicamente comprovada, morte múltipla dos órgãos. No Novo Testamento, morte, ser assassino, quer dizer, é ser portador de ódio no coração. Então, o Novo Testamento ele trabalha as intenções, o Antigo Testamento trabalha as práticas. Só que na sistematização da teologia, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado é aquilo que nós somos. Pedro vai dizer assim, quando Jesus chega perto dele e faz com aquela peça maravilhosa: retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não está dizendo assim: eu estou cometendo isso. Ele está dizendo: eu sou o homem pecador. O apóstolo Paulo também vai dizer assim: Cristo veio salvar os pecadores, no qual eu sou o principal. Então, o que é pecado, irmãos? É tudo aquilo, irmãos, que nos prende a uma vida que não é vida de Deus. Pecado é simplesmente atos externos daquilo que nós somos. E a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos lançar fora todo o fermento. Por isso eu não quero nem aqui fazer uma listinha do que é pecado. Já falar: você é uma mulher do vizinho, não vou nem fazer isso. Pecado é tudo aquilo que nos trava numa vida que não é vida de Deus. Por isso que Jesus sempre perguntava para alguém: você quer ficar livre? Parece que Jesus era sem noção. O camarada estava enfermo há 38 anos. Aí Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Não, se fosse eu assim, um dia que eu estaria nervoso, eu falo: não, estou aqui porque o meu shopping está fechado. Um lugar melhor para eu estou aqui, de Miguel aqui. Mas Jesus não era nenhum sem noção. Jesus respeita a nossa liberdade de querermos sermos aquilo que nós temos sido até a morte. Se aquele homem quisesse exercer o direito que ele tinha de continuar enfermo até a morte, Jesus respeitaria. Por isso que Jesus chegou e perguntou: você quer ser curado? É a pergunta que ele nos faz nessa noite, irmão.
Você quer lançar fora todo o fermento? Quantos de nós, irmãos, que nos esforçamos? Chega virada de ano, a pessoa come até roupa branca dentro da igreja. Meia-noite, pé direito no chão. E passa os dois na lama o ano inteiro. Quantos de nós tentamos mudar? Tentamos. Aí ficamos, irmãos, numa boa, na paz. Uma semana depois, irmãos, aquele pecado está batendo de novo. E dá uma tristeza. Aí pensamos que Deus não gosta mais de nós, que nunca seremos capazes de servi-lo com interesse de caráter. Mas Ele nos faz essa pergunta nessa hora: quer ser curado, quer ser limpo, quer ser liberto? Então aqui Ele nos chama de um propósito, irmão, de autoexame. O que é que tem que prender a sua vida? O que é que tem entrado assim uma mediocridade na sua vida? O que é que te impede de romper? O que é que impede de caminhar? O que é que impede você de permanecer firme na presença de Deus? O cristão, irmão, que é o vento que tropeça aqui e cai acolá. Deus nos chama de uma vida regular. Aquele que se alimenta do cordeiro, ele nunca mais tem fome, nunca mais tem sede. As pessoas vivendo uma vida medíocre, presa num ciclo alto de pensamentos, não louvam o Senhor, um delírio alucinante, longe de Cristo. O filho pródigo achou que era melhor viver longe do Pai, até ele entender a duras penas que ele não tem como viver longe do Pai. Lazaro está preocupado com 15 de setembro, querendo Deus para ele parar. Aí está assim: pai, quantos dias o senhor vai ficar? Lá um mês, filho. Já está quase chorando. Ele entende que longe do Pai não dá para viver. Eu falei assim: Lazaro, você vai chorar? Ele falou: não, papai, vou esconder. Longe do Pai só tem choro. Longe do Pai só tem descanso. Longe do Pai a companhia sem porcos. Longe do Pai a comida com bolotas e porcos. Longe do Pai é apenas bicho de pé. Mas lá na casa do Pai tem pão quentinho na mesa. Comida quentinha na mesa. Aqueles que se alimentam do cordeiro não conseguem viver longe do Pai. Para nós encerrarmos, o nono aspecto, ele diz aqui, no versículo 26 a 28, conte para as gerações futuras o que Deus fez por você. Isso aqui não é uma palavra querigmática. A palavra grega significa anunciar. Fala para as pessoas o que Ele fez por você. O que Cristo fez por você, irmão? Zacarias, ele diz assim: bem-aventurado Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos proporcionou uma salvação plena e poderosa. Pleno não significa total, completa. Não tem que melhorar, não tem que mexer. E poderosa. Poderosa, irmãos, porque nós não conseguimos pagar o preço da nossa liberdade. Salvação significa comprar no mercado de escravo. Tem na palavra grega impor. E ele chega lá, irmãos. Quem tem comércio de escravos das nações, a primeira coisa que eles olham é os dentes, se tem força para trabalhar. As mulheres que são bonitas para servir o bel prazer dos homens. Um escravo que é ascendente, olho furado, manco na perna, aleijado, ele vai ficando lá e muitas das vezes ele é morto, porque ninguém está interessado em comprar. E ele traz muito prejuízo porque ele vai comer. Como ninguém quer comprar, ele é morto. Mas quando Jesus chega diante do mercado de escravos, estava lá eu e você, manco, cego, surdo,
mudo, aleijado, sujo, maltrapilho, sem dente. Ele diz: eu compro lote inteiro. Eu compro todos. Talvez alguém pergunte: mas você não quer olhar primeiro que são mais fortes? Não, eu compro todos. E pago à vista. Jesus nos comprou. Não pela força que tínhamos, não pela beleza dos dentes, não pelo que nós poderíamos fazer, mas porque Ele decidiu nos amar. Isso é passa. Ele nos comprou. Então, nesse sentido, irmãos, eu quero desejar à igreja uma feliz Páscoa. Feliz libertação de Cristo. Feliz livramento da morte que Deus te